Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipag, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, os termômetros marcaram 6 graus negativos lá na região de São Joaquim, lá em Santa Catarina. Inclusive, nós temos uma imagem já para começar a edição de hoje aqui para dividir com vocês, enviada pelo Ronaldo Coutinho, que está aí, ó. Conseguiu fazer um pequeno boneco de neve também, daqui a pouco a gente vai detalhar essas informações. Inclusive, a quarta-feira ainda será um dia frio em boa parte do Brasil. E no dinheiro, nós vamos falar porque nós estamos em véspera de relatório do SDA, esse relatório de oferta e demanda que será reportado amanhã, então nós estamos de olho no comportamento da soja e o que nós temos de informação é que Estados Unidos e China estão sinalizando ali uma trégua comercial, principalmente depois desse aumento das tensões. Esse é um destaque também para Vlamir Brandalize, que daqui a pouquinho estará conosco, mas antes disso, e já que nós falamos de clima, nós vamos até São Paulo conversar com o Sérgio Braga e saber como é que está o clima por lá. Então, Sérgio Braga já está agasalhado, inclusive. Boa tarde para você, Braga. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. É o efeito cebola, mas hoje, pelo menos, ao que tudo indica, vai ter que manter, né, agasalhado o corpo aqui, porque a temperatura logo pela madrugada despencou bastante, chegou a bater 10 graus, agora 17 graus na capital paulista, mas a mínima, né, chegou aí a menos de 10, até 10 graus aqui na capital paulista. Deve seguir assim, amanhã deve esfriar mais, pelo menos pelas projeções, previsões da meteorologia, e é o destaque, inclusive, da Folha de São Paulo de hoje, mostrando que os termômetros devem ficar entre 11 e 17 graus. Portanto, agora está batendo a máxima do dia aqui na capital, 17 graus nesse momento. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o mercado, como é que reage a essas temperaturas, principalmente na pecuária, que tem que tomar muito cuidado, porque essa sensação térmica, essa queda nas temperaturas pode provocar danos, inclusive choque térmico, para os animais que estão em campo. Fernanda! Excelente alerta, daqui a pouquinho você volta também com essas informações, viu, Braga? Bom, mas para começar muito bem a edição dessa quarta-feira, eu vou chamar a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a força das famílias que estão no campo, produzindo o nosso alimento de domingo a domingo, de sol a sol, e por isso, então, a gente acredita o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira está no ar. E agora a gente já vai acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, mercado na defensiva. Amanhã tem relatório de oferta e demanda do USDA, mercado calmo lá em Chicago, sem novidades, também sem grandes novidades aí das negociações de compras chinesas, por enquanto quase nada. E aqui no mercado brasileiro, dia de dólar em queda, dólar fraco, mercado de Porto aí, pelo menos os compradores recuaram R$1 aí, frente a ontem, mas também poucos negócios. Mercado de balcão está estável e mercado vai seguindo na calmaria, nessa semana de calmaria.
Maioria esperando o que o USDA vai trazer amanhã, né? Será o que vem o USDA? Já sabe, João Batista? Já no Tempo e Dinheiro. E vamos ao nosso destaque, que hoje é o frio, né? Hoje tivemos a menor temperatura do ano no Brasil, aqui em Santa Catarina. Detalhes na previsão. O mercado segue firme com uma restrição de oferta por parte dos frigoríficos, mas atenção principalmente para a reação de preços no comércio de carnes e também os bons volumes exportados. Sai o animal de pasto, começa a entrar no coxo e o mercado de pecuária segue firme nesta quarta-feira. Mercado futuro lá na B3, o setembro é negociado a R$ 330. R$ 333 por arroba. O mercado segue de olho principalmente em novas altas ao longo dessa primeira quinzena do mês de junho. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes a respeito do mercado de pecuária. Fernanda? Inclusive, já vou chamar aqui de volta Sérgio Braga para a gente fazer o nosso tradicional giro das cotações. É importante a gente acompanhar esse comportamento dos preços, principalmente no pregão dessa quarta-feira. O Vlamir já falou também, né, Sérgio? Amanhã é dia de relatório do SDA e agora a gente vai ver como é que estão as cotações hoje. Exatamente, em véspera de USDA, nós temos aí só a soja oscilando bem próximo da estabilidade, 0,02%, mas do lado negativo. Mas aí está $10,56,75, demais posições, todas do lado positivo, tudo no verdinho, tá lá. O milho negociado a $4,39,37, 0,31 de alta. Trigo também do lado positivo, mais próximo da estabilidade, 0,02% de alta, a $5,34 mais 13. Em Nova York, o café sobe a 355,85, alta de 0,22%. Açúcar negociado com alta de 0,06%, a 16,49. Algodão 65,58, 0,24% de alta. Olha só a disparada, a estilingada do petróleo nesse momento a $66,60, alta de 2,5%, assim como o ouro, que sobe a $3.359,40, alta de 0,48% de olho, principalmente nas tensões aí entre a Ucrânia e a Rússia. E o mercado cambial, tá aí, o dólar recua nesse momento, R$ 5,55 mais 15, 0,40% de queda, e o índice Bovespa lá na B3 também 0,03%, próximo da estabilidade, a 136.394 pontos. Repetindo, na soja, na Bolsa de Chicago, agora estável, $10,57, na mesma cotação de ontem, e o café em Nova York a 353,90, queda de 0,32%, mas aí tem um delay, né? Tem um delay, lembrando que o café agora está a 355,20, próximo da estabilidade. Desconsidere, portanto, esse delay aí com relação ao café no mercado de Nova York. Café, portanto, sobe nesse momento em Nova York. Aproveitando, dei um spoiler sobre o mercado do boi gordo. Vamos acompanhar o que acontece lá na B3, 318,20, o junho sobe 0,16%, julho 327,75, 0,23 de alta por arroba, agosto a 331,15, 0,27% de alta, e o setembro a 333,70, 0,5% de alta. 23 praças hoje, entre 32, apresentaram alta. A referência subiu em São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo a 309,50, já descontado. Triângulo Mineiro 295,50, Belo Horizonte 293,50, Minas Gerais ao norte 287,50. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações direto do CPEA, com análise do mercado do dia e também mais detalhes a respeito do mercado de pecuária. Está esfriando e o frio deve ser levado em consideração, principalmente com relação à oferta de animais de pasto, que está escasseando nesse momento. Está indo tudo para o coxo, Fernanda. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouco você volta, então, com mais informações. E agora é o momento das fábulas de Esopo, com João Batista Olive. O tema de hoje é o jardineiro e o cão. Vamos acompanhar.
Nosso Esopo de hoje tem por título O Jardineiro e o Cão. Depois vocês vão saber para quem que eu estou dirigindo essa fábula fabulosa do Esopo. Mas a fábula, escrita há praticamente 500 anos antes de Cristo, dizia o seguinte: um jardineiro desceu ao fundo de um poço para tirar seu cão que caíra lá dentro. Pensando que seu dono descera para enterrá-lo ainda mais, o cão voltou-se contra ele e o mordeu. O jardineiro saiu do poço lamentando sua dor. Segundo Esopo, ele disse: bem feito, quem mandou eu querer tirar do aperto quem lá se meteu voluntariamente? Essa moral da história do Esopo, eu estou dirigindo mais uma vez, claro, ao Jair Bolsonaro, que teve que sentar em frente ontem ao seu verdugo para justificar, mais uma vez, que toda a movimentação do Jair Bolsonaro e de quem o segue é em defesa da liberdade ou pelo direito de discordar no tocante às eleições, às urnas eletrônicas. Então, fica esse Esopo, o jardineiro e o cão, em homenagem à teimosia e à resiliência de Jair Bolsonaro. A gente volta amanhã e vamos em frente. Mas daqui a pouquinho tem João Batista Olive de volta conosco no editorial. Mas enquanto isso, nós temos o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Inclusive, número na tela, é só enviar uma mensagem para o 19998132915. São 7 dias grátis para você ter acesso a todas as informações que são compartilhadas nas nossas comunidades. Estamos falando de conteúdos exclusivos sobre o clima, as tendências também de mercado, as cotações em tempo real, os valores dos prêmios atualizados e muito mais. Então é só enviar uma mensagem para esse número aí na tela, 19998132915. Nós estamos esperando todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro e também para você ser o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Bom, seguindo com a edição dessa quarta-feira, agora nós temos o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Exportação de café verde do Brasil recua quase 36% no mês de maio com baixa oferta, informa o Secafé. Café CPEA. Chuvas e frio reduzem o ritmo de colheita. Arroz CPEA. Importações superam exportações no mês de maio. Algodão. Mercado inicia junho com pouca variação de preços e baixa liquidez. Tilápia CPEA. Preços médios se sustentam no mês de maio. E claro que nós também estamos de olho nas informações da política e economia do mundo todo e também aqui do Brasil, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Do Estadão, Estados Unidos e China concordam em manter trégua comercial de 12 de maio após aumento de tensões. Da Gazeta do Povo, Estados Unidos acusam presidente esquerdista do México de incentivar protestos violentos na Califórnia. Do Correio Brasiliense, Argentina, Cristina Kirchner condenada à prisão e inelegível para sempre. Da Revista Oeste, impopularidade de Lula e Macron bate recorde. Da Gazeta do Povo, Bolsonaro depõe e rechaça golpe. STF mantém pena de Débora Rodrigues. Da Gazeta do Povo, apoiadores de Bolsonaro repercutem em interrogatório no STF. Entre aspas, discordar não é golpe. Do Poder 360, Bolsonaro cita Dino e Lupe para defender críticas às urnas. Do jornal o Globo, Vera Magalhães, condenação à vista. Ainda do jornal o Globo, Câmara aprova projeto que muda trechos da CLT e facilita cancelamento de contribuição sindical. Da Revista Oeste,
Haddad diz que alta de impostos não mexe com o dia a dia da população. No Poder 360, aumento de impostos de Haddad não é justiça tributária, diz a CNI. Do Poder 360, Mota recua e diz que cassação de Zambelli passará pelo plenário. Da CNN, Hugo Mota pede que STF rejeite pedido de Nicolas para instalar CPI do INSS. Informação do sistema PAEP. Após articulação, a aplicação do Código Florestal é retomada no Paraná. Da Folha de São Paulo, cai percentual de contribuintes com restituição do imposto de renda. Do Jornal Globo, o dinheiro acabou antes do fim do mandato. Do Poder 360, STF julga marco civil da internet nesta quarta-feira. Da Folha de São Paulo, a censura é uma piada. Inclusive, sobre esse destaque do depoimento do Jair Bolsonaro, nós temos agora o editorial do João Batista Olive. O meu comentário de hoje, claro, é em cima do depoimento do Jair Bolsonaro ontem lá no STF. Muito se falou, mas poucos foram no alvo, na essência do que se estava sendo dito ontem, né? Falava-se em golpe, tentativa de golpe, tudo isso é pano de fundo. Por quê? Primeiro que golpe não houve, né? Está muito bem explicado que não houve e não haveria, né? Aí, não, então, foi uma tentativa de golpe. Ah, como tentativa de golpe? Prove, até uma minuta, cadê a minuta? A minuta não apareceu. Então, enfim, sem prova não há julgamento, não há condenação. Isso é. Mas não há jeito, eles querem porque querem prender o Bolsonaro. Agora, prendem-o ou querem prendê-lo por um direito do Bolsonaro de discordar. A Gazeta do Povo até foi no alvo, olha lá. Apoiadores de Bolsonaro repercute o interrogatório do STF. Discordar não é crime. Isso é a essência do que se passou ontem. Ou seja, a essência do que se passou ontem é o direito à liberdade. Não só a liberdade de ir e vir, liberdade de professar uma religião, direito de prosperar, de empreender, não. É o direito à liberdade de pensar, direito de se expressar, direito de discordar. Foi isso que o Bolsonaro estava explicando ontem para o Alexandre de Moraes, que ele não estava concordando desde o início, por isso até foi eleito, porque ele estava discordando da forma que nós elegemos nossos governantes. Nós temos o direito de escolher e de discordar, principalmente das urnas eletrônicas. O Alexandre de Moraes tentou dar uma explicação, não, mas as urnas foram auditadas, a gente apertava 1, aparecia lá o número 1, a gente apertava o 13, aparecia o 13, a gente apertava o 22, mas claro, a máquina funciona, só que ele não consegue me dar o direito de saber se o meu voto foi para o Jair Bolsonaro. É disso que se trata. O direito de votar e saber com o voto, para onde foi o voto, e principalmente no tocante a tudo, de discordar da urna eletrônica. O Jair Bolsonaro disse, esse é o problema. Eu não gostaria de estar aqui, mas esse problema me trouxe aqui. E, claro, a mídia dominante, de esquerda, marxista, autoritária, insiste em mudar de assunto. Porque, para eles querem amordaçar quem discorda. A Vera Magalhães, jornalista do Globo, né, que representa essa atitude autoritária, já escreveu. Não adianta espernear. A condenação está à vista. Condenação à vista, ela escreveu. Só faltou botar embaixo. E também a prisão. É o que eles querem. Amordaçar as vozes dissonantes. Então, a batalha nesse instante, meus amigos, é pelo direito de divergir, de discordar, pelo direito de ter liberdade de pensar diferente. Por isso aqui, nós estamos na trincheira da liberdade, que é o tempo e dinheiro. E hoje, preste atenção, temos mais uma batalha à vista. Veja, o STF vai julgar o marco civil da internet nesta quarta-feira, onde eles poderão, vejam bem, dar liberdade para qualquer cidadão fechar
o nosso programa, por exemplo, por não concordar com o que estamos dizendo aqui. É disso que se trata hoje nesse julgamento importante em torno da liberdade da comunicação, da liberdade de expressão, da liberdade de pensar e da liberdade de discordar. Preste atenção que nós estamos definindo o nosso futuro, não só os nossos, mas dos nossos descendentes e do nosso país. Por isso, quem comanda tudo isso está feliz da vida, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Temos um problema grave focado na economia, mas essencialmente é o problema maior, que é o direito à liberdade. Nós não temos condições de suportar 1 ano e meio mais desse desgoverno. Por isso, a nossa missão aqui no Tempo e Dinheiro é gritar com todas as nossas forças, enquanto podemos: impeachment para Lula já! Bom, e aqui é Tempo e Dinheiro, e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Primeiro destaque de hoje da revista Oeste, falando de frio se espalha pelo país e provoca geadas nesta quarta-feira. E por falar em frio, vocês vão ver que o frio é o grande destaque quando a gente fala de tempo, pelo menos para essa quarta-feira. Inclusive, nós temos mais imagens lá da região de São Joaquim, lá em Santa Catarina, para dividir aqui com vocês. Inclusive, mais uma imagem aí compartilhada pelo nosso amigo aqui, o Ronaldo Coutinho, direto lá de São Joaquim. Então, olhem ali, menos 6,5 graus também, foi isso que os termômetros marcaram lá na região de São Joaquim. E aí, só para reforçar, a imagem do boneco de neve que Ronaldo Coutinho fez na manhã dessa quarta-feira, então, que a gente inclusive abriu a edição do Tempo e Dinheiro com essa imagem, mas não é só isso. Nós temos um vídeo também do Michel Legnag, ele que é jornalista, e ele mostrando como é que ficaram os vidros, né, em muitas casas lá na região de São Joaquim. É isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Ainda está um pouquinho escuro lá fora, mas eu quero compartilhar com vocês uma grande curiosidade aqui da cidade de São Joaquim, aqui no Vale do Caminhos da Neve. Hoje é dia 11 de junho de 2025. Olha só, aqui parece um vidro normal, mas olha o que aconteceu. Dentro de casa, os vidros congelaram pelo lado de dentro, ó. Dá para raspar o gelo do lado de dentro das casas. Olha aqui, ó. Impressionante. Do lado de dentro da casa, os vidros simplesmente congelaram. Isso aqui não é tão comum, só é comum quando a temperatura está muito baixa. Aqui no Vale do Caminhos da Neve, a temperatura agora está na casa de 6 graus negativos. Olha só. Impressionante, realmente muito frio lá na região de São Joaquim. O Michel também fez um outro vídeo mostrando pra gente também essa temperatura negativa lá na região, então a gente vai acompanhar. 6 graus negativos. O que vocês preferem ouvir? Metallica ou Rolling Stones? Acho que hoje eu vou de Metallica. Bem agradável a temperatura aqui no Vale do Caminhos da Neve, neste amanhecer de 11 de junho. Olha como amanhece as camisetas por aqui, ó. Realmente muito frio lá na região de São Joaquim. Inclusive, nós temos algumas imagens também, Gleidson vai mostrar aí para vocês, do Edson Andrade Lima Júnior, mostrando toda a beleza, né, dessa temperatura negativa também nas paisagens lá de São Joaquim. A gente tem todas as imagens aí para vocês. Um dia lindo, olha o sol aparecendo, mas realmente aí a gente tem essa paisagem aí transformada por essa onda de frio e essa temperatura negativa
chuva também lá na região de São Joaquim. Olhem que coisa mais linda, mas eu imagino frio também lá na região. Além disso, nós temos uma outra imagem de uma geada que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, transformando também a paisagem no campo. Enquanto isso, para fazer esse contraste, esse comparativo, João Batista Olive compartilhou conosco essa imagem linda também, lá da região do Mato Dentro, aqui em São Paulo, que vocês vão ver. É um dia lindo, realmente está um dia lindo aqui no interior de São Paulo, mas as temperaturas realmente estão mais baixas também aqui pra gente, por isso que tá todo mundo aqui, ó, de blusa de frio, pra gente aguentar, ainda mais paulista que não é acostumado com frio, nós estamos aqui nos protegendo também. E por falar em frio, nós temos um mapa mostrando aí essa nova massa de ar polar que deve chegar então antes do final de junho. Aí vou até pedir para o Gleidson colocar aí na tela cheia o que nós temos então, destaque aí principalmente para a região sul do Brasil, ali Rio Grande do Sul, boa parte do estado de Santa Catarina e também o estado do Paraná, aí para a gente ficar atento, inclusive mais adiante a gente vai trazer essas informações aqui no Tempo e Dinheiro. Enquanto isso, nós temos informações vindas lá do Notícias Agrícolas, já aí na tela para vocês, falando de próximos dias devem ser marcados, então, por poucas precipitações e temperaturas mais baixas. Mas para o final da semana, as chuvas retornam ao sul do país, inclusive a gente já falou sobre isso também aqui essa semana no Tempo e Dinheiro, desse maior volume de chuva acumulado em muitas localidades do estado do Rio Grande do Sul, então já é o nosso destaque também. Bom, mas já que nós falamos de chuvas, vamos ver como é que estão as chuvas no Brasil nesse momento, que são as imagens de satélite, informações do NOAA, aí na tela para vocês. A gente vê alguma chuva ali no Espírito Santo passando, algumas localidades de Minas também e da Bahia com alguma chuvinha, mas pouco volume, e esse maior volume de chuva realmente ainda concentrado na região norte do Brasil, em algumas localidades, destaque ali na imagem então, para o estado de Roraima. E para saber como é que ficam as chuvas nos próximos dias, com informações do IMET, a gente vai acompanhar agora a chuva para o Brasil nos próximos 7 dias. Chuvas previstas para o Brasil do dia 12 ao dia 18 de junho e conforme a gente acompanha na imagem, então a partir de quinta-feira nós vamos acompanhar chuvas em algumas localidades de Minas Gerais, mais localizadas também ali no litoral do estado da Bahia e chuvas na região norte do Brasil. No centro-sul do país, nós não teremos chuvas nem na quinta-feira, nem na sexta-feira, mas a partir de sábado, dia 14, isso começa a mudar porque nós temos chuva chegando para a região sul. Destaque ainda com esse maior volume de chuvas, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, e esse é um cenário que persiste, então, até o domingo, dia 15. No começo da próxima semana, a partir de segunda-feira, dia 16, nós ainda teremos algumas chuvas também no estado do Paraná e também o destaque para esse retorno das chuvas no estado do Rio Grande do Sul, mas dessa vez mais concentrada na metade sul do estado, com esse maior volume de chuva acumulado também. Nós ainda vamos acompanhar algumas chuvas no litoral da região nordeste e ainda na região norte do Brasil. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Hoje foi, antes de falar aqui, foi o dia mais frio do ano aqui no Brasil. Ó. No site Estações Brasil, 7,8 negativo em Bom Jardim, 6,7 negativos em São Joaquim. Vamos ver aqui. Ó, essa aqui do Pericó vale para Urubici, porque fica no limite. Deu 6,1 negativo, vale para Urubici também. Vamos ver se tem outra aqui que não seja de São Joaquim. Urupema deu 5,7 negativos, Painel 3,5 negativos. A região ali de Bom Retiro, Ausentes no Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado, se eu não me engano, deu 4 negativos. E deu quase 3 negativos em Palmas. Foi o amanhecer mais frio do Brasil e do sul do Brasil de maneira quase geral. Realmente bastante frio e com geadas bem significativas. Aqui, ó, vamos ter aqui, ó, o Geanildo, ó. O Geanildo apareceu, que é o bonequinho feito com geada por Wagner Urbano em São Joaquim. Então vamos agora ao tempo. Nós temos aqui, ó, do dia 10 ao dia 11 a 15, esqueci só de mudar a data,
nós temos o quê? Chuvas concentradas aqui no sul do Brasil. Nós temos aqui, ó, desde o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando que vem essa chuva? Ela vem mais ou menos ali entre sexta-noite, nessa faixa aqui, e sábado e domingo ela pega aqui. O fim de semana nós teremos chuvas aqui espalhadas pelo sul do Brasil. O restante fica mais ou menos dentro assim do normal da época, que não é chover muito, mas tem alguma condição de chuva. E aqui de 11 a 25, ou seja, os próximos 15 dias, um bom volume de chuva pegando aqui o sul do Brasil. Uma parte vem agora nesse fim de semana e a outra parte vem na semana que vem. Ali entre terça, quarta, quinta, acho que até quinta-feira, porque de quinta para sexta está entrando outra massa de ar frio significativa. Então nós vamos ter aqui, ó, nessa região sul do Brasil, muita chuva, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, de 100 a 150 milímetros em 15 dias. Tem modelos colocando bem mais do que isso. E aqui na parte oeste, Santa Catarina e Paraná, e Mato Grosso do Sul. Isso pode atrapalhar a colheita do milho safrinha, o andamento do plantio, mexer no solo, tanto na agricultura quanto na terraplanagem, enfim. E dentro dessa área aqui é o que se espera pouca chuva. Um pouquinho melhor aqui no sul e oeste do Mato Grosso, provavelmente depois do dia 20, quando entra a frente fria, entre 19 e 20, entra outra frente fria que pode trazer um belo frio atrás. E no norte do Brasil, aquela chuva normal que sempre acontece nessa época do ano. Norte, sul, leste é onde concentra a chuva nessa época do ano. Na anomalia nós temos aqui, ó, de 11 a 25, anomalias positivas aqui no leste do Nordeste, um pouquinho negativo aqui no Sudeste, para compensar um pouco a primeira quinzena muito aguada. Mas se for pegar o mês de junho, já está acima da média em partes de Minas, Rio, São Paulo e principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, ó, bem acima do normal em toda essa região aqui, que não é comum. Aqui no Sul, tudo bem que de vez em quando a gente tem uns exageros em junho, mas do norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e norte do Paraguai, não. No resto do Brasil, mais ou menos dentro do padrão. Quando chega aqui na temperatura, de hoje até o dia 17, tu vê que a massa de ar frio domina aqui, ó. Hoje teve cidades da Bahia com 10, 12 graus, na parte fria da Bahia, muitas cidades de Minas Frio, pode gear aqui na região do Café, Varginha, Alfenas, entre essa quinta, sexta e sábado, mínimas de 2 a 5 graus, é geada de relva, não tem efeito no café, mas dá um bom susto. Assim como em algumas áreas do Café Paulista e cana-de-açúcar também, é aquela geada bem fraquinha, uma mancha aqui, uma mancha ali, que não tem efeito nenhum, é só para entrar na estatística com mais um dia de geada. Paraná, Norte Paraná, mesma situação, Mato Grosso do Sul, pequena chance. E no sul ainda vai ter geadas fortes espalhadas do centro-sul do Paraná para baixo, com temperaturas abaixo de zero também nessa quinta-feira. Aqui na Serra pode ficar de novo entre 5 e 8 negativos. Então muito frio, tu vê que pega todo o sul, sudeste, partes do centro-oeste e o nordeste também, esfriando aqui, principalmente a Bahia. Magalhães hoje teve 12, 13 graus. Nos próximos dias pode até ficar abaixo de 10, que deve ser um frio bem significativo para eles. Então acompanhe a gente aqui no canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem e torcer para que as geadas fiquem só no susto mesmo ali na área do café. E se preparar que provavelmente depois do dia 20 outra massa de ar frio chega aqui ao sul de novo. Um abraço a todos e até amanhã. Obrigada, Coutinho. Algumas informações importantes só para reforçar aqui. Coutinho falando que nós podemos ter chuvas entre 100 até 150 milímetros já a partir do sábado. A gente já tinha falado dessa previsão também, especialmente lá no estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a gente vai acompanhar essas temperaturas mais baixas e o Coutinho falando que entre quinta e sexta-feira nós podemos inclusive ter geadas nas áreas de café lá em Minas Gerais, com os termômetros marcando entre 2 e 5 graus. E depois, no final do mês, depois do dia 20 de junho, nós temos já aí no radar a chegada de uma nova massa de ar frio. Então aí para a gente manter, claro, todas essas informações e monitorar também aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, importante reforçar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade.
Bom, agora sim, participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro na edição dessa quarta-feira. Nós temos a Fabiana Silveira, lá de Piratini, que está sempre aqui conosco, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, amanheceu novamente gelado. Gente, 11 graus lá na região, no sol, isso no sol. Vamos em frente, pois com certeza venceremos e voltaremos a ter paz. É isso que nós aqui do Tempo e Dinheiro também nós acreditamos. Enquanto isso, o Clélio Montini falando boa tarde a todos. Tempo amanheceu frio, mas nublado. Agora céu de brigadeiro em São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. E o José Ruiz também participando conosco, falando boa tarde. Novo Biratã, lá no estado de Mato Grosso, 29 graus Celsius e tempo aberto também para a gente acompanhar. Muito obrigada pela participação de vocês e ao longo da edição de hoje também vocês podem enviar os comentários que eu fico sempre de olho aqui. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja com Vlamir Brandalize, então é um instante só. Há 21 anos, a Análise entrega credibilidade, resultado e tecnologia para transformar solos e potencializar o campo. Confiança construída com ciência e experiência. Agricultura de precisão com quem domina o assunto há 21 anos. Análise. Conhecendo os segredos da terra. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31 da C3, parabólica digital, satélite B1, aberta para todo o continente. Assista o Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais, mas bem informados do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente.
Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Antes de falar com o Wlamir Brandalize, vamos conferir os preços da soja lá no mercado internacional, começando pelo vencimento julho 25 a 10,54 nesse instante, caindo 0,24%. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com a nossa audiência. Na tela, julho 25 a 10,55,75, caindo 2 pontos nesse momento. O agosto a 10,49,50 na estabilidade. Enquanto isso, as posições mais longas ali trabalhando em campo positivo. Setembro a 10,24, subindo 1 ponto. O novembro 25 a 10,31,50, subindo 0,25. E nós temos os preços também aqui para a Bolsa Brasileira. Qual é a nossa referência para essa quarta-feira? Julho 25 a 23,19, caindo 0,47%. O agosto a 23,16, queda de 0,26%. E o setembro a 22,52, caindo 0,15%. Claro que agora nós vamos falar das notícias da soja com Wlamir Brandalize. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Wlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Fernanda, Mercadão esperando o USDA. Amanhã tem USDA. Era isso que eu já ia perguntar para o senhor. A gente viu ali mercado trabalhando primeira posição em campo negativo, as demais em campo positivo. Ainda assim, mercado próximo da estabilidade. Estamos esperando as novidades que o SDA vai trazer amanhã. E quais seriam essas novidades, Wlamir? Olha, Fernanda, o mercado de manhã ele estava levemente positivo, né? A soja tem um viés positivo na análise dela como um todo, mas ele segue com falta de notícias, né? Porque o clima está bom nos Estados Unidos, a maioria dos estados a partir de amanhã deve ter chuvas em bons volumes, então tem umidade no solo, plantio correndo para a reta final, nesse momento apontado já mais de 94% plantados, então a safra evoluindo bem para o final do plantio. A maior parte da safra americana de soja foi plantada dentro da janela ideal e agora, para ter algum movimento, teria que ter algum problema climático, né? Um mercado secar, o clima secar, calor extremo. Por enquanto nada disso está acontecendo, então precisaria de outros fatores. Outros fatores seria que você já comentou antes, né? China e Estados Unidos faziam algum acordo para China voltar a comprar nos Estados Unidos. Até agora está naquele namoro, né? O namoro. Será que amanhã amanhã dia dos namorados, será que não sai alguma coisa aí junto com o relatório do USDA? Olha, pode ser. Vamos ver se o USDA amanhã pegar e cortar um pouco a safra americana e a China e os Estados Unidos fizer acordo, a safra pode subir. Se não vier nada de novo, nós vamos ficar nessa lenga-lenga aí de soja tentando segurar os 10,20 aí no setembro, as posições, a maior parte tentando segurar perto de 10,5 e aparentemente sem grandes novidades, porque o Brasil segue exportando forte, né? E o mercado de Chicago está de olho disso. Em outros dias, hoje nós estamos com o dólar em queda aqui no mercado brasileiro, ele serviria para alta lá em Chicago, nem isso está ajudando. Então, dólar quase 0,5% de baixa, mas não está influenciando, o mercado está andando de lado lá justamente porque safra vai bem e o mercado esperando o USDA e alguma novidade chinesa e americana lá naquela reunião deles que está se alongando e até agora nada tem saído. Né? Wlamir, quem sabe amanhã vem um pedido de namoro aí oficial, mas enquanto isso a gente só está monitorando. Agora eu queria confirmar com o senhor, desde semana passada a gente estava falando de muita chuva no meio oeste norte-americano, essa chuva cessou, isso trouxe um pouco de tranquilidade também para o mercado? Trouxe, porque nas semanas anteriores tinha muita chuva e solo muito encharcado e até teve caso de inundação ali, que nem teve em Minnesota. Agora não, né? Esses últimos 7 dias teve poucas chuvas, não muitas. O solo está com umidade boa, agora hoje está chovendo em alguns estados, como Indiana, está chovendo em Minnesota, mas não, por enquanto o pessoal pela manhã comportando que não são chuvas pesadas, não são grandes volumes. Tem previsão de chuvas agora, de amanhã até o fim da semana, desde Iowa, das Dakotas, Minnesota, Indiana,
todos os estados principais, então vai ter boa umidade até a semana que vem, e automaticamente temperaturas dentro da normalidade, fator clima não está pressionando, né? Não está servindo de apelo para o mercado em si para dar fôlego positivo. E como os negócios efetivos eles vão depender da China, até não sair alguma definição por lá, o mercado segue de lado, né? Vamos ver que amanhã o USDA vem a confirmar essa queda prevista perto de 1,5 milhão de hectares. Se vier um avanço, ele pode até mudar o número amanhã da projeção da área a ser plantada. Normalmente não acontece, né? Porque ele espera o final agora de junho que saia o relatório de plantio no fim do junho. Mas pode ser que ele já sinta como é que está o produtor, o clima foi favorável para o plantio do milho, né? O milho está bem acelerado, já fechando. Vamos ver aí se o produtor acabou plantando um pouco mais de milho, porque o mercado do milho veio pressionado, né? Então, pode ser que amanhã tenha alguma notícia da soja, mas em princípio eu acho que não tem grandes novidades para amanhã, não. E para o Brasil, Wlamir, alguma novidade? O senhor falando que o Brasil continua exportando forte, como é que estão os negócios, principalmente nessa quarta-feira, e os valores também dos prêmios? Olha, o mercado de prêmio segue forte, né? Muito perto dos melhores momentos do ano. O prêmio em agosto ainda é muito comprador a 110, 115 por aí. 80, 85 o comprador no julho. Muito firme os compradores nos prêmios. Mercado de Porto ele não tem mudado muito, né? Hoje pega o julho, vai de 139 no julho aí nos portos, a 142 aí no agosto com setembro. Ele está se mantendo estável aí os níveis de portos. Balcão também está estável, mesmo com o dólar em queda, porque o prêmio acaba compensando, né? O pessoal acaba ajudando um pouquinho no prêmio quando o dólar recua, que nem agora está recuando 0,4%. Então o prêmio acaba melhorando um pouquinho. E o que a gente sente é que o comprador nos portos ele está querendo mais soja de agosto, setembro. Já não está querendo mais soja de junho, né? Tem posição de junho de interesse, mas a diferença é bem grande, né? R$ 135 aí no junho, 136 no Porto. Se a gente olhar o agosto já é 141, julho 139, tem uma diferença grande de um mês para o outro, né? Então, o mercado quer soja mais para frente, porque agora junho e até a metade de julho está bem coberto para embarques. E vai sinalizando, né, que o comprador quer a posição lá para frente, né? E o produtor continua segurando muita soja na mão. Ainda temos muita soja, tem mais de 61 milhões de toneladas na mão do produtor. Nesse momento tem 108,5, 108,6 milhões de toneladas negociadas. É um grande volume já negociado também, mas a safra foi recorde, né? Então tem muita soja. Isso dá tranquilidade para a indústria. A indústria está muito tranquila, vai comprando da mão para a boca, não está pressionando. O que eu tenho sentido é que a indústria está pressionando o governo aí para, principalmente o Minas Energia, para que nessa próxima reunião deles aí do conselho, que venha que agora colocam ajuste, né, a mistura do biodiesel, do B14 para B15, que era para ter entrado em abril. Então vão pedir para que entre em julho, né, porque existe óleo, a safra é recorde, o preço do óleo de soja está barato, não deve pressionar o custo do diesel e automaticamente isso acaba diminuindo a necessidade de importação do diesel, né? Então é benéfico para o país na questão da balança comercial e é benéfico que dá giro maior aqui para a indústria nacional e acaba trazendo a indústria para comprar mais grão para esmagar e fazer esse biodiesel, né? Então ele beneficia o setor do agrícola, né, que vem sendo penalizado, né? A própria Haddad aí com essa taxação aí em cima das LCAs aí que ajuda a financiar o setor agrícola, né? Exatamente, está difícil, né, esse ambiente aqui pra gente, o Wlamir. Mas uma coisa que eu queria confirmar com o senhor, já que o senhor falou de negócios agora, na semana passada, se não me engano, o senhor fez um alerta aos produtores, falando que dólar abaixo de 5,60 era muito bom para o produtor pensar em insumos da nova safra. Hoje, a gente acabou de ver, 5,55. O produtor tem feito esse negócio? Ele conseguiu anotar essa dica aí, Wlamir, está colocando em prática? Olha, alguns estão fazendo, a gente tem visto que alguns estão fazendo alguns barter, porque a soja, como ela teve uma evolução de cotações em dólar lá na semana passada, em Chicago, e ela está se mantendo em reais, então em dólar ela está tendo crescimento aí de 20 centavos,
30 centavos de um dia para o outro. Isso dá uma relação de troca mais favorável ao produtor. A gente está vendo que os produtores estão correndo para buscar os últimos insumos, alguns que já compraram boa parte, e aqueles que deixaram para comprar depois estão vendo que não baixou muito os preços e alguns até subiram, então também estão correndo para comprar os insumos, porque nós já estamos praticamente, já dá para considerar quase meio do mês de junho, e depois aí julho e agosto já é véspera de plantio, né? Esse ano aí, como o clima está dando sinais aí que vai ter chuva já em setembro, então a corrida de plantio vem em setembro, e o produtor provavelmente tem que comprar bem antes para não chegar na hora ali, não ter o insumo na mão, né? Muitas empresas fertilizantes apontam que os negócios que saírem agora depois do dia 15 de junho, eles não vão ter como entregar o fertilizante no mês de setembro e outubro, só em novembro, então o produtor fica atento com relação a isso. Uhum. E só para reforçar isso que o senhor está falando também, Sérgio Braga fez uma entrevista recente com a meteorologista Desirê Brandt, ela falando exatamente sobre isso, que por enquanto que os mapas climáticos eles estão mostrando é que nós não devemos acompanhar um atraso nessa chuva, então é muito provável que logo depois do término do vazio sanitário o produtor já consiga realmente começar o plantio da nova safra. Agora, Vlamir, para a gente finalizar a soja, algum destaque ou orientação para esse produtor que ainda está com 61 milhões de toneladas de soja aí nas mãos? Olha, esse que segurou até agora espera mais um pouco, né? Porque o mercado ele não caiu como era, poderia ter caído em função de dólar mais barato. E ele mostra que tem um ambiente que pode subir aí na semana que vem, qualquer notícia nova, um acordo com a China e Estados Unidos. O produtor que segurou até agora, segura mais um pouquinho, vamos ver que talvez semana que vem consiga valorizar um pouco melhor essa soja. Muito bom. Bom, vamos falar de milho agora, Vlamir? Então vamos agora às notícias do milho com Vlamir Brandalize e na sequência eu trago as cotações nesse instante para vocês. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Preço na tela, a gente já tem os valores nesse instante lá na Bolsa de Chicago. Julho 25, então, a 4,39,50, subindo 0,75. Setembro, a 4,25,25, caindo. É o único contrato que está aí trabalhando em campo negativo, mas ainda assim bem próximo da estabilidade. Enquanto isso, dezembro, a 4,40,25 e o março 26 a 4,55,75. Enquanto isso, aqui na Bolsa Brasileira, quais são as nossas referências na B3, o julho 25 a 63,79, o setembro a 64,68, o novembro a 67,82 e o janeiro 26 a 71,77. Mercado também trabalhando em campo negativo. Vlamir Brandalize, começando com o Chicago, o SDA pode trazer alguma novidade aí que possa mudar um pouquinho o comportamento dos preços lá no mercado internacional? O que o uso da manhã vai mudar muita coisa no milho, né? Em princípio, ele poderia até trazer uma estimativa de safra americana um pouco maior do que 401 milhões de toneladas, né? Acho que há um ambiente, o clima começou bem a temporada. Se realmente plantar perto de 2 milhões de hectares a mais do que foi o ano passado, é possível que venha a ser 405 milhões de toneladas, isso é possível. O mercado está andando de lado, está tendo bom suporte no 4,20 no setembro, porque os operadores e os investidores não acreditam em grandes mudanças agora, até a definição dessa área plantada, né? Em princípio é para crescer perto de 2 milhões de hectares nesse plantio americano. O plantio cedeu dentro do período normal, né? Praticamente plantado todas as lavouras dos estados mais importantes. Clima, que nem eu citei na soja, ele segue com indicativo de chuvas regulares nos próximos 3 a 4 dias. Ou seja, com relação ao milho, não se acredita em grandes novidades. Deve continuar com déficit aí no relatório de oferta e demanda, um déficit de perto de 30 milhões de toneladas nessa safra desse ano e a do ano que vem perto de 10 milhões, não deve mudar muito isso, porque o consumo segue em crescimento, a produção está limitada. Safra americana, que é o maior produtor também, ela está limitada a esse número aí do que vai ser efetivamente plantado, né? Então, não tem muitas novidades. É possível que o USDA possa até corrigir um pouco a safra brasileira para cima, né? Poderia trazer um número um pouquinho melhor da safra, porque a safrinha agora vem
com alto potencial, o USDA poderia dar um ajuste de umas 2 milhões de toneladas a mais para o Brasil, mas também não ia refletir muita coisa lá em Chicago, porque o Brasil já está com bons volumes negociados na exportação e tem um mercado comprador muito agressivo para o milho. Então, isso não reflete grande influência no mercado de Chicago. Como o milho tinha caído muito ontem, caiu muito no dia anterior, na segunda-feira, então hoje ele está num movimento mais técnico, levemente positivo, tentando segurar com suporte aí, né? Se a gente olhar os níveis hoje, está tudo no suporte, né? Ontem ele teve um fechamento no meio do caminho, já não tão próximo das mínimas, então tecnicamente ontem ele foi um fechamento tecnicamente positivo em dia negativo. Hoje ele está trabalhando na neutralidade, talvez ele chegue ao final do dia com um fechamento tecnicamente positivo, na expectativa que o USDA venha com alguma novidade boa amanhã. E o milho também depende aí do acordo dos Estados Unidos e China, né? Porque a China poderá voltar a comprar milho americano. A China está com problema na safra deles, mas eles não estão divulgando nada porque eles apontam que eles vão divulgar algum dado importante de o que foi o plantio final e de como está a safra agora no final de junho também, para dar sinais aí se tem perdas, como foram as perdas do trigo, que daí refletem maior demanda de milho, porque eles tiveram problema na safra de trigo que está em colheita lá. E agora a primeira safra de milho também não começou bem por lá, ao contrário que está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está bem, mas na China não. Vamos ver o que vem aí no final do mês. Também a China pode aparecer mais forte para importar mais milho aí nessa nova temporada. Muito bom, a gente vai seguir de olho nisso. Agora, o Wlamir Brandalize, aqui no Brasil a gente está de olho na colheita da segunda safra. Inclusive, o Gleidson vai colocar para a gente um videozinho da colheita lá da região de Palotina, no Paraná, do Loísio Delay, que compartilhou aqui conosco. E na sequência, eu quero saber com o senhor como é que está caminhando a colheita do milho segunda safra, principalmente quando a gente olha clima, né, Wlamir? Porque o Coutinho já mostrou para a gente um alto volume de chuvas também, não só no sul do Brasil, mas também ali no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Mas antes disso, vamos acompanhar, Gleidson, um pouquinho o vídeo do Loísio Delay lá direto de Palotina, no Paraná? Segue as colheitas no Paraná. Prossiga. Tá aí, trabalho no campo caminhando, né, Wlamir? Mas como é que o senhor tem acompanhado, conversando com os produtores também, em relação a essa colheita, o andamento da colheita da segunda safra, Wlamir? Olha, tá lento ainda, Fernando, porque o milho está com a umidade alta. Então, essas regiões que nem aí em Palotina, provavelmente ele está colhendo milho que vai passar em secador, né? Vai ter que secar. Se a gente olhar no Mato Grosso, o produtor no Mato Grosso está deixando ele secar por conta própria, né? Para ele colher ele seco, não precisar passar por secador, para não ter uma despesa a mais, adicional, né? Sim. Mas no Paraná, como tem esses indicativos de chuvas, e aí até no sul do Mato Grosso do Sul também o produtor tem que ficar atento por causa disso, né? Não dá para deixar o milho receber muita chuva depois que ele está pronto, porque acaba aumentando os descontos através de milho ardido, né? Que ele acaba absorvendo umidade. Então, cada região vai ser uma característica. Até o meio do Mato Grosso do Sul existe o risco das chuvas e o produtor tem que colher a hora que está bom, né? Do meio do Mato Grosso do Sul para cima, Goiás, estados centrais, Tocantins, Mato Grosso, aí sim tem que colher seco, porque chuvas agora não vem mais, então é a condição diferenciada. Aí no Paraná, a colheita estava lenta semana passada, até o começo, porque choveu demais, estava muita umidade, né? Daí o produtor estava reclamando que o milho estava tendo muito desconto, colhendo ele para entregar. Agora o tempo abriu, né? Então vai favorecer a colheita e automaticamente nós vamos ver muita colheita de milho nos próximos dias. Depois do dia 20 de junho nós vamos estar na colheita efetiva, daí nós vamos ver montanhas de milho chegando, porque de 20 de junho a 20 de julho nós vamos ter o pico da colheita aí com mais de umas 60, 65 milhões de toneladas de milho sendo colhidas só nesse período. Agora, Wlamir, nesse pico de colheita entre 20 de junho a 20 de julho, o preço da B3 pode ceder um pouco mais? Ainda tem uma possibilidade, né? Só que o milho já está barato, né? Na B3, sim, como ele mostrou, está mostrado a bolsa, né? Ele já desceu 65 no setembro, 60, perdeu 64 no julho, né? O novembro, né? Que chegou a trabalhar 82, agora 67, perdeu 68. Janeiro também perdeu 72. Tem uma possibilidade de cair um pouquinho mais. Mas ele já ficou muito barato, né? Ele já está interessante para o comprador, né? Aquele que é consumidor,
para garantir ele, né, para a posição, setor de ração, setor de etanol, para se proteger, né, o produtor já nesse viés aí de valores, ele estava não vendendo mais, né, se o mercado recuar muito, o produtor para as vendas e o mercado também não tem como crescer, continuar recuando, né. E o mercado de Chicago, aparentemente, ele está trabalhando uma estabilidade, né, e a B3, ela está dando sinais aí que já tem um pouquinho de espaço negativo, mas não tem a garantia que vai descer, porque o mercado de Porto, ele ontem, por exemplo, ele estava pagando 64,5, 65 no agosto, hoje já está pagando melhor, 65,5. Então, o mercado também de Porto vai refletir nessa posição da B3, né? Mas a B3 é sinal de que a safrinha agora vem, agora é colheita, nós vamos ter muito milho, e isso vai pesar, né? Isso é normal pesar e o produtor vai sentir até uma queda no valor lá no balcão, né? Porque ele vai cair mais no balcão porque vem uma grande safrinha. Sim. Ô Vlamir, só para a gente encerrar, né, ainda falando do milho, no caso da soja, o senhor falou 61 milhões de toneladas ainda nas mãos dos produtores brasileiros. No caso do milho segunda safra, qual seria esse percentual ou a quantidade que nós ainda temos para fazer essa comercialização? Hoje nós temos mais ou menos 47 milhões de toneladas do milho safrinha negociadas, de uma expectativa que a gente tem que possa chegar a 110 milhões. Então, nós teríamos aí umas 63 milhões de toneladas de milho a ser negociada. 63 de milho mais umas 61 de soja, são 124 milhões de toneladas de milho e soja na mão do produtor, né? Veja que volume. Marca a safra total da Argentina, está com o produtor brasileiro ainda. Muita coisa ainda para ser negociada, mas claro, o produtor tem que ficar atento aqui no Tempo e Dinheiro e acompanhar as suas dicas super valiosas. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação. Mais um dia, mais uma aula aqui. A gente espera o senhor aqui amanhã, quinta-feira. Amanhã estaremos aí. Vamos ver, amanhã vai estar mais frio aqui no sul do Paraná. Até amanhã. Até amanhã, Vlamir. Muito obrigada, viu? Boa tarde para o senhor, bom trabalho. Bom, dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós vamos mostrar os preços do trigo nesse instante, lá na Bolsa de Chicago, para a gente fechar as nossas commodities aqui. O julho 25 a 5,34,50, na estabilidade, o setembro 25 a 5,49,25, com leve alta. Enquanto isso, o dezembro a 5,70,25 também na estabilidade e o março 26 a 5,89,25 com leve queda, mercado também, assim como soja e milho, também mercado do trigo esperando, né, as novas projeções do relatório do SDA de oferta e demanda que chegam amanhã e a gente vai mostrar tudo aqui ao vivo para vocês. Bom, agora nós vamos para as notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E nós já vamos mostrar as nossas cotações, levantamento feito pelo time do CPEA e também pelo time do HF Brasil na tela aí para vocês. Nós começamos com leite, referência abril 25 a 2,78 litro no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o ovo branco CIF, a caixa com 30 dúzias em 178,09 em Recife. A batata padrão Ágata especial, saco de 25 quilos em 84,17 na região de Curitiba. A cebola roxa tipo 3, saca de 20 quilos em R$ 55,00 lá na região do Vale do São Francisco. Enquanto isso, a gente tem tangerina pocã na árvore, caixa de 27 quilos em R$ 62,00 na região da Mogiana. Bom, quarta-feira é dia da gente atualizar as informações do mercado da mandioca. Na semana passada, nós acompanhamos uma lentidão no varejo e claro que isso refletiu também nas vendas, tanto da fécula quanto da farinha de mandioca. E claro que esse é um assunto para Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você nos assistindo pelo canal Tempo e Dinheiro. Quarta-feira, dia da nossa conversa sobre o mercado dos derivados da mandioca. Observamos na semana passada uma certa lentidão, principalmente no varejo. E claro que esse cenário acabou influenciando tanto as vendas de fécula quanto as vendas de farinha. No caso específico da fécula de mandioca,
O aumento de produção que a gente vem observando nos últimos meses, associado a essa menor liquidez, elevou em 1,7% os estoques das fecularias na semana. E esses estoques estão quase 50% maiores do que aqueles de igual período do ano passado. E além disso, os cálculos do CPEA mostram que o consumo aparente caiu 9,4% no último mês. Consequência disso foi uma certa pressão sobre os preços da fécula, que na média caiu 1,3%, com a saca de 25 quilos a R$ 77,92, valor FOB Indústria. No caso da farinha, a lentidão também foi observada, assim como nas últimas semanas. Esse movimento atribuído a um varejo mais lento e até por conta de quedas na comercialização para o atacado. Farinha fina apresentou queda de 4,8% na semana passada, com a saca de 50 quilos a R$ 111,50, valor na indústria. Para a farinha grossa, a queda foi de 2,7% na semana a R$ 89,49, saca de 40 quilos também do produto na indústria. O que a gente tem acompanhado é que esse movimento menos intenso deve ainda ocorrer nesse mês. Claro, depende de alguns outros fatores, os quais a gente segue acompanhando. E em breve volto com vocês para mais informações sobre os mercados. Até lá! Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Obrigada, Fábio. Agora eu já vou chamar Sérgio Braga, porque nós vamos falar de um assunto muito importante para os produtores rurais aqui do nosso Brasil, inclusive essa venda na hora certa, né, Sérgio? Exatamente isso, não só para os produtores aqui no Brasil, mas com toda a relação comercial internacional. Para saber detalhes, inclusive, de um acordo que foi firmado hoje, mas falta assinatura entre os dois gigantes, né, o Trump e o Xi Jinping, né, o acordo foi fechado, aquele acordo comercial que vinha sendo aventado, tarifaço em relação às tarifas impostas por Trump, né, o peso que isso tudo impõe ao mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Nós vamos saber detalhes, né, falar a respeito da implicância ou dos reflexos desse acordo direto lá de Sinop, com o Vitor Caso, que já está conosco. Vitor, boa tarde para você, tudo bem? Tudo certo, Sérgio. Boa tarde. Tá fazendo frio aí? É um pouquinho, pelo que parece em Sinop está bem quente também, né? Como é que tá o tempo por aí? Ah, aqui frio é amostra grátis. Se não pegar ele bem, bem rápido, ele acaba. É isso aí. Agora 17 graus aqui em São Paulo e, lógico, Sinop, Mato Grosso, sempre a temperatura bem elevada, bem agradável para essa época do ano. Bom, a temperatura que não estava muito agradável era essa medida pela relação internacional, né, relação diplomática entre Trump e até mesmo a própria China. Mas que teve um acordo por aí, né, Vitor? O que você pode comentar a respeito? Não, eu acho que o ponto principal, a manchete que saiu agora de manhã, né, é esse acordo entre Estados Unidos e China. Claro que o Trump ele é sempre muito ansioso, né, Sérgio? Ele talvez queima a largada aí e divulga nas redes sociais esses acordos, esses twitters, né? E tanto é que na época ele foi excluído do Twitter, ele criou a própria rede social que é o Truth Social, né? E ele postou mais cedo que o acordo está feito, né? Igual tá na manchete aí, o acordo está feito, falta assinar. Então aí vai para revisão agora, tanto dele quanto do Xi Jinping. As equipes econômicas estavam aí desde segunda-feira em Londres para fazer 2 dias de negociação, mas o mercado parece que não comprou muito esse Twitter do Trump, o Sérgio, nem comprou nem vendeu, para falar a verdade, né? E de alguma forma falta esta caneta, né, que por enquanto não tem prazo específico para que esse acordo anunciado pelo Trump venha a ser concluído, né, de alguma forma firmado, né, porque se não tiver assinatura não vale nada, contrato sem assinatura não vale nada, né, fio do bigode também não, né, Vitor? Não, nenhum dos dois tem bigode, né, Sérgio? Mas enfim, o ponto que mesmo assinado, né, a primeira fase, vale a gente lembrar que também a China não cumpriu
com o acordo que ela tinha o objetivo de comprar mais, né, dos Estados Unidos para equilibrar a balança comercial entre Estados Unidos e China. O que foi postado aí, por enquanto, faltam muitas informações, né? O Twitter acabou de sair, vamos dizer assim, é que a China ficaria com 10% de tarifas e os Estados Unidos tarifando em 55% os produtos chineses, o que é ruim para a China, né? É um mau negócio quando a gente olha para o lado dos chineses, mas nessa queda de braço, a China, no meu ponto de vista, ela tem muito mais abertura, ou ela tem conquistado muito mais parceiros comerciais ao redor do globo do que o próprio Estados Unidos, que com esse protecionismo vem reduzindo o número de parceiros, né? Haja visto o próprio Canadá, que é vizinho, tem estreitado relações com a China, o Brasil, né, totalmente dependente da exportação de soja com a China, e isso, se isso melhora com esse conflito, o Brasil torna-se mais uma vez uma fonte para a China, um parceiro comercial importante, e também na Ásia, claro, a China já é esse parceiro importante. Então, de uma maneira geral, por mais que o negócio em si pareça ruim para a China tem muito mais parceiros hoje do que os Estados Unidos com esses últimos conflitos, vamos dizer assim. Os Estados Unidos têm hegemonia, mas na balança comercial a China tem conquistado mais amigos, vamos dizer assim, ao redor do globo do que o Trump lá nos Estados Unidos. Mesmo que reduza para 50%, certamente o Xi Jinping não vai aceitar, né? Porque no auge dessa crise, em abril, todo mundo acompanhou atentamente, mexeu com as bolsas, mexeu com o mercado cambial, né? O ânimo, né, de todo mundo, né? A tarifa imposta pelos Estados Unidos para a China chegou a 145%, né? E do outro lado, do lado contrário também, a China impôs 125%. Depois teve aquela trégua, né? Aí estão negociando até chegar a um acordo, né? Que vale aquela coisa de joga para cima para poder tentar diminuir. Isso está acontecendo aqui também no Brasil, né? Fala-se um IOF lá em cima, aí depois reduz. Opa, não teve um aumento que era preciso, mas aumentou, né? Isso aumentou. Agora, vou fazer um diga, parênteses Vitor. que no Brasil a gente não, o Trump ele ainda tem um plano, ele sabe o que ele quer. No Brasil a gente não tem plano nenhum, né? Ele vai, sei lá, vai tentando ver que vai que cola, né? E não existe um bom planejamento aparentemente do lado fiscal brasileiro. E engraçado que a gente precisa economizar, né? E o presidente está gastando um dinheirinho lá na França já tem uns dias, né? Então, talvez uma medida boa aí não seria aumentar imposto, e sim cortar as viagens um pouco, né? A quantidade de pessoas nas viagens, né? Exatamente. Fala-se em aumentar os impostos, mas não se fala no corte de gastos. Agora, voltando a essa questão toda, né, Vitor? O produtor aqui no Brasil, observando toda essa oscilação, observando toda essa insegurança em relação ao que é o Brasil, financiamentos, LCA, LCI, né, as letras de crédito do agronegócio, que devem impactar principalmente o produtor, né? O que ele pode fazer? O que ele deve fazer diante dessa situação, Vitor? O que você tem aconselhado? O que você tem falado exatamente? É esperar por enquanto para ver se realmente isso vai acontecer, né? Não é mais um blefe, né? Porque, ao que tudo indica, né? Solta o balão e depois puxa de novo, solta o balão, puxa de novo, né? Mas o produtor ele não pode ficar à mercê dessa oscilação, né? De humor e até mesmo o próprio mercado, não, Vitor? É uma pataquada em cima da outra aí que a gente vê, né? De meio-dia anuncia que vai tarifar, de tarde vê que fez cagada, volta atrás, de madrugada solta outro comunicado. Então é bem complicado, até mesmo para você traçar alguma estratégia do que vai fazer, porque de hoje para amanhã as coisas mudam, né? Mas de fato, boa parte dessas medidas devem entrar em vigor a partir de 2026. Então, não muda tanto o cenário para quem já está negociando soja, para quem já fez formação de custo de soja, já está recebendo produto, e também para o milho safrinha, pensando que já fez barter, esse tipo de operação. Isso pode impactar, né? E vai impactar. Alguns analistas dizem que vai acabar o dinheiro do agro. Eu acho que talvez não seja tão grave dessa maneira, né? O financiamento via LCA, mas com certeza ele vai ficar mais caro. Isso não tem dúvida, né? Se você aumentou 5%, vai ser repassado isso para a ponta e isso impacta formação de custo e crédito, pensando não nessa safra que agora já está contratada, mas nas próximas lá para frente. E a consequência final disso é mais inflação. Se você está tarifando letras de crédito do agronegócio, você vai ter mais inflação. Letras de crédito imobiliárias também, você vai levar mais inflação
para o consumidor na ponta, seja em alimentos, seja em construção civil, seja em todas as áreas, inclusive também na questão do IOF, né? Às vezes o governo coloca aqui, estamos tarifando morador de cobertura, vai pagar condomínio, isso aí é mais uma prova da falta de conhecimento da dinâmica do mercado, né? Se você aumenta o custo do crédito do produtor rural, o alimento vai ficar mais caro, isso é básico, né? Não precisa nem pensar muito para chegar nessa conclusão. Então, talvez esse impacto ele não seja sentido nessa safra agora, mas sim nas próximas, né? Como essa já está bem negociada, a safra de soja, muito provavelmente nas próximas a gente pode ver esse impacto maior. E também o grande suspense é o plano safra, né? O que vai vir agora no final do mês, que ainda não foi divulgado efetivamente. Talvez, mais uma vez, essa medida não deva impactar o plano safra hoje, esse agora que já deve, a expectativa é que esteja já encaminhado, né? Mas sim para os próximos, isso deve trazer algum impacto, sim. E só para poder finalizar contigo, né? Lembrando que quando o Vitor falou a respeito, né, dessas medidas, né, que atingem apenas os moradores de cobertura, foi destaque inclusive da revista Oeste, né, que o ministro Haddad, o Tachad, né, como alguns estão o batizando, né, há muito tempo já, diz que a alta de impostos não mexe com o dia a dia da população. Como não mexe com o dia a dia da população, se mexe no campo, se mexe na produção, mexe nos alimentos e não mexe aqui na população. Uma narrativa que só engole quem realmente desconhece o agro, desconhece a produção de alimentos aqui no Brasil, não, Vitor? Exatamente. E até, Sérgio, fazer um parênteses, porque a gente está vendo o dólar cair muito aqui no Brasil, né? Agora 5,53 nesse momento, com 0,68 de queda. E esse impacto, né, ele vem de encontro não com a política doméstica, porque a doméstica não está claro, né? Vai tarifar IOF, vai tarifar letras de crédito, vai tarifar a previdência, não, vai tarifar tudo e todo mundo, né? No final do dia é o que vai acontecer, está acontecendo, né? Por um lado, isso fecha as contas no curto prazo. Como eu falei, não tem um planejamento estrutural, vamos resolver o problema de hoje. Geram problemas lá para frente, a expectativa de Selic também é subir para 15% no próximo reunião, mas o dólar cai hoje, né? Porque no final das contas paga a conta hoje, beleza, mas principalmente porque no panorama global a gente tem esse acordo dos Estados Unidos e China, tira aquele receio de recessão que existia nos Estados Unidos, que as tarifas trariam essa recessão, e também, né, o dólar vem caindo no globo, o dólar versus o DXY, que é uma cesta de moedas, com o euro, o iene japonês e outras moedas, ele vem caindo desde que o Trump assumiu, desde as tarifas do Trump, e não só pelas políticas do Donald Trump, mas também pelo risco do calote americano. Eles estão chegando no teto da dívida, eles têm mais aí uns 2 ou 3 meses pela frente para aprovar um novo pacote, para tentar resolver esse problema, porque lá nos Estados Unidos também o endividamento público está bem alto e isso deixa o dólar fraco frente ao mundo e beneficia, claro, os países emergentes. Imagina, você com 15% de taxa de juros, que deve ser o próximo ajuste, versus os Estados Unidos com 4, 4,5%, isso fica bem atrativo para o investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui, é isso que derruba o câmbio hoje. Mas, passado esse momento, né, e o governo continuar gastando sem uma responsabilidade fiscal, é difícil que o dólar continue caindo. A irresponsabilidade fiscal. Bom, só para poder finalizar rapidamente, não pode ficar acompanhando toda essa oscilação, tem que preparar uma estratégia, buscar pelo menos se proteger de tudo isso, né? Dá para poder montar uma estratégia ainda com relação ao milho, passou o melhor momento, para o comprador ótimo, né? Mas para o vendedor tá meio complicado, não, Vitor? Eu acho que nesse momento ali, questão de milho, a gente pode ver mais pressão ainda, a gente tem visto fretes subindo no interior do Brasil, né? E o avanço da colheita de safrinha vai continuar trazendo essa pressão de frete, que é sazonal e isso pressiona preços também. O câmbio caindo judia a conta para o produtor, principalmente no milho, mas na soja a gente tem visto que os prêmios estão compensando. Ainda hoje, a gente não tem uma informação dos prêmios hoje, como que está refletindo isso agora, porque o Twitter foi agora de manhã, mas vale a pena a gente olhar como é que os prêmios vão se comportar no Brasil agora à tarde, a partir de amanhã também, com esse possível acordo aí que deve sair entre os Estados Unidos e China, e isso, como que isso vai se comportar na dinâmica. Até então, toda vez que a gente tinha essa queda de câmbio, os prêmios corrigiam, o Chicago movimentava, os prêmios estavam corrigindo, e o preço na soja estava se mantendo estável para o produtor rural. Enquanto no milho, né, isso deve continuar pressionando as cotações no interior.
certo. Vitor, um abraço para você mais uma vez, obrigado pela participação e em breve a gente retoma o contato aí, falar um pouquinho a respeito de tudo isso que acontece no mundo, né? E que muitas vezes é colocada uma venda, né? Os olhos, né? Tapados os olhos de muitos, né? Infelizmente por um motivo, né? Provocado, né? Teoricamente, para que as pessoas não enxerguem aquilo que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo todo. Obrigado, viu, Vitor? Até a próxima. Exato, obrigado. Um abraço, até mais. Até mais. Obrigado. São essas informações, né? Não pode ficar alheio a tudo que acontece no globo e principalmente aquilo que acontece no campo aqui no Brasil. Um recado dado, inclusive, para aqueles que moram nas áreas urbanas desse Brasil e que fingem, entre aspas, ou desconhecem o agronegócio brasileiro, Fernanda. É isso mesmo, Sérgio. Importantes informações. Obrigada. Daqui a pouquinho você volta com as informações do mercado da pecuária. Enquanto isso, nós vamos agora às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, contrato julho 25 a 353,90, mercado caindo 0,32%. Lembrando que essa última cotação é de 10h30 da manhã, mas nós temos todas as cotações também para compartilhar com vocês, agora sim atualizadas. Julho, 350,85, setembro a 348,80, o dezembro a 344,20 e o março 26 a 338,45, mercado caindo mais de 1% no pregão aqui desta quarta-feira. Enquanto isso, na Bolsa Brasileira, nós temos referência somente para o dezembro 25, a 424,90, mercado caindo 0,84%. Enquanto isso, o café robusta lá na Bolsa de Londres, nós temos aqui vencimento julho 25 a 4.395,50, mercado caindo nesse instante 0,40%. E claro que esse é um assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Tivemos ontem, nos pregões de ambos os cafés, nova tamancada dada nos preços da parte vendedora. Os cafés estavam subindo bem até um certo ponto, entrou muita força vendedora e segurou os preços novamente e o fechamento de ambos os cafés não ficou bonito. O mercado aparentemente não vê motivo para elevar mais os níveis de preço de ambos os cafés daquilo que a gente já tem posto. Bom, no curto prazo, nada parece dar coragem aos fundos para comprarem mais do que já compraram até aqui. Comentamos ontem, no programa de ontem, ser difícil imaginar voos maiores para ambos os cafés no quesito preço, no curto prazo, por tudo aquilo que a gente falou no programa de ontem. Deveremos então ter em breve um novo teste de suporte para ambos os cafés. Sim, pessoal, os cafés devem testar nos próximos dias níveis mais baixos de preço nas bolsas. E é importantíssimo segurarem aí. Por quê? Provavelmente nós deveremos ver testes nos suportes principais dos canais de alta atual do café, iniciado ano passado. Importante ir lá, não tem problema ir. Pode ir, mas precisa se segurar, certo? O café segue ainda com bons fundamentos, na minha opinião, pois a oferta ainda é muito baixa, principalmente do nosso querido arábica, oferta baixíssima até aqui, mesmo com safra entrando. Deve aumentar um pouco a oferta nos próximos meses, mas não acredito em grande oferta como está acontecendo com o Conilon. Por esses motivos, eu acredito que nós deveremos ter, sim, bons preços até a safra do ano que vem. Mas lembrem-se, e é importante frisar isso, bons preços não quer dizer acima do que já temos hoje, certo? Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga.
E vamos aproveitar e saber exatamente como é que estão as cotações. Primeiro, lá na B3, que o mercado segue firme. A oferta seguiu um pouco mais restrita, as escalas diminuíram e, por sua vez, o produtor está aguardando melhores ofertas para os lotes que ainda dispõe nesse momento. A indústria tem que pagar mais nesse mercado de pecuária nesta primeira quinzena do mês de junho. Na B3, o que a gente observa, alta em todas as posições, o vencimento mais curto segue junho a 318,50, alta de 0,25%. Julho, 327,95, 0,29% de alta. Agosto, 331,80, 0,47% de alta. Setembro, 333,80, 0,54% de alta. Mercado físico, hoje, 23 praças das 32 pesquisadas pelo Scott apresentaram alta, não houve recuo, não houve queda em nenhuma delas. São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo 309,50. No Triângulo Mineiro, 295,50. Belo Horizonte, 293,50. Norte de Minas Gerais, 287,50. Próxima tela, mais 4 praças. Minas Gerais ao sul, 280,50. Noroeste do Paraná, 307,50. Média de Santa Catarina, oeste, 308,50. Maranhão ao oeste, 280,50. Conosco, direto do CPE, em Piracicaba, Tiago Bernardino comenta o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPE. Quarta-feira, dia 11 de junho, mercado pecuário segue estável, né, com compradores ainda tentando formação de preço, um pouquinho a menos da valorização da última semana e começo dessa, mas com a necessidade de aumentar a cotação paga pelo boi gordo, principalmente dependendo da região, pensando aqui em São Paulo, o Mato Grosso, o próprio Goiás, realmente compradores pagando 5 a 10 reais acima do que vinha operando na semana passada. Escala reduzida, a gente fala algo em torno de 4 a 10 dias, então realmente nessa necessidade de uma boa demanda. Demanda externa firme, como a gente já veio mencionando nesses últimos dias. Demanda no mercado doméstico também firme, estável. Sim, a carcaça casada se manteve nesse patamar dos seus 325, 326 reais a arroba em São Paulo. Então é um mercado que vem trabalhando com firmeza. O ponto de atenção seria sim a questão do câmbio, né? A gente tem um câmbio que opera hoje ao redor dos seus 5,54, reduzindo um pouquinho devido a todo o cenário externo, acordos entre China e Estados Unidos, e isso pode sim trazer sim um impacto na arroba do boi gordo. Sempre lembrando, um real mais forte deixa uma arroba mais cara no mercado internacional. Então há sim do pecuarista ficar atento a esses movimentos. O mercado futuro, que recuou ontem para 317,10, já opera hoje na manhã dessa quarta-feira, operou, né, ao redor dos seus 318 reais, voltou ao patamar do que vinha sendo negociado no começo da semana. Então é um mercado estável, mercado firme, muito devido à demanda e obviamente a questão de oferta, né, em termos de escala, que o frigorífico necessita sim ampliar um pouquinho devido sim a esse encurtamento das escalas nos últimos dias. Quarta-feira, sempre bons negócios. Amanhã também um cenário mais positivo, próximo do final de semana. A gente volta com mais informação. Grande abraço a todos. Obrigado, Tiago, pelas informações. E uma última informação, Fernanda. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, tem acompanhado essa questão da gripe aviária, os mercados que acabaram impondo condições, suspendendo as importações de carne de frango aqui no Brasil, entre eles o México. Agora, o México voltou a comprar carnes do Brasil, lembrando que o México está entre os 10 principais importadores de carne de frango do Brasil, mas ainda mantém restrições ao Rio Grande do Sul. Ricardo Santin comentou conosco que representa a volta do México ao mercado brasileiro de carne de frango. Acompanhe. Essa é uma notícia para celebrarmos a reabertura do mercado do México, mesmo que parcial, excluindo o Rio Grande do Sul, temporariamente por conta daquele episódio de influenza aviária em aves comerciais isolado e que já foi terminado, contando os dias para passar o prazo de 28 dias da retomada das exportações e da declaração brasileira de que é livre de influenza aviária em aves comerciais novamente. O México reabrindo parte do território brasileiro é algo muito positivo.
vendo que no México, de janeiro a maio, havíamos crescido 44% em volume, de 86 mil toneladas contra 54 que havia feito em 2024. É um volume bastante importante, que vinha na média de 20 mil toneladas por mês, crescendo, e teve um crescimento de receita também de 43% quando olhamos o passado anterior a esse episódio da influenza aviária em aves comerciais lá no Rio Grande do Sul. Isolado, volto a dizer. Mas, de fato, essa é uma boa notícia que mostra a reversão do movimento que antes era de suspensão, países fechando temporariamente, agora a gente está vendo cada vez mais países voltando. Aqueles que não fecharam nunca, mais de 120 países, como Japão, Reino Unido, Arábia, Emirados Árabes, Hong Kong, agora vão se somando países importantes também na pauta de exportação brasileira, e o México é um deles. Exportação especialmente de peito de frango, é um mercado que é bom comprador, está crescendo e confirma a sua confiança no Brasil. Obrigado, Ricardo Santin, portanto, confirmando mais essa boa notícia aqui para encerrar essa edição do Tempo e Dinheiro. Fernanda. Muito obrigada, Sérgio Braga. Mais uma edição repleta de informação para a nossa audiência. Amanhã a gente volta com mais informações. Obrigada, boa tarde para você. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Mais uma edição do Tempo e Dinheiro. A gente volta amanhã ao vivo a partir de 12:30. Até lá. Tchau. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.